Gênesis capítulo 37, 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, filho de Bila e Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Hoje eu quero falar um pouquinho da história de José. José era um rapaz muito comprometido com o Senhor. Quando a gente vê a história toda de José, a gente sabe que a mãe de José morreu e José ficou sendo cuidado por seu pai. E José era um menino muito comprometido com o Senhor. De tanto que a gente vê aqui que ele era até fofoqueiro, vocês viram? Ele ia lá e contava para o pai tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e contava. Esse negócio de irmão dedurar é antigo. Então ele ia lá e contava mesmo. Por quê? Porque ele não se alinhava com os irmãos. Ele não negociava com os irmãos. Então o que era certo, e o que era errado, e pronto, acabou. Não tinha meio termo com ele. Então ele era muito comprometido com Deus. E esse também era um dos motivos que os irmãos odiavam Jacó. Imagina você lá no seu sossego, fazendo o que você quer, e o irmão perturbando. Aí eu vou contar para o pai, olha lá, pai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E o pai, como tinha um certo amor diferente por José, talvez até por esse comprometimento mesmo de José, por estar mais perto, por ser obediente, então isso também fazia com que os irmãos de José tivessem um pouco de raiva dele, porque José não negociava, porque ele era o santo, não tem o santinho certinho? Pois é, então os irmãos ficavam meio bolados mesmo com José, com raiva de José, porque José estava sempre junto do pai. E uma certa vez José tem sonho, na verdade ele teve 2 sonhos, e ele contou lá para a família dos sonhos que ele teve. E ele disse para os irmãos que eles estavam com feixes na mão, e o feixe de José ficava em pé, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Então os irmãos falaram, ele é muito folgado mesmo, está achando que a gente vai se curvar diante dele. Depois ele conta sobre o sol, a lua, as estrelas. Todo mundo sabe da história, não sabe? E aí o pai de José também ficou meio assim, mas o pai de José começou a perceber que tinha algo diferente com José. Eu imagino que nessa época, quando José teve esses sonhos, ele ainda não tinha decifrado, ele ainda não sabia ao certo o que aquele sonho estava falando, o que Deus estava falando com ele através daqueles sonhos. Eu imagino que ele ainda ficou pensando, será o que é isso? De tanto que ele conta para os irmãos, você acredita que eu sonhei isso? Geralmente é assim, né? Eu sonho, eu vou lá e pergunto à irmã Valmeira, eu sonhei um negócio, você sabe me falar o que é? Então eu conto porque a gente espera que a outra pessoa vai, né, nos ajudar a decifrar o sonho. Então eu imagino que José, ele não tinha noção do que Deus tinha para ele através daqueles sonhos. E aí os irmãos começam a ficar meio com raiva mesmo de José. E aí vai e arma uma cilada para José, pega José e vende José como escravo. E aí o cerco de José ficou estreito. Imagina só José. A Bíblia conta que, quando começa a falar que de José, conta que ele tinha 17 anos. Vamos pensar que ele ainda tinha 17 anos. Imagina um menino saindo da adolescência, que ainda é um adolescente, sendo vendido sem saber por quê, aquela confusão toda, joga ele no buraco, pega ele, despacha ele, e aqueles homens pegam José e levam José como escravo. E eu fiquei imaginando como que deve ter sido difícil para José ir para um lugar onde ele não sabia onde era, sabia que estava sendo vendido como escravo,
não entendia aquilo que os irmãos estavam fazendo com ele, e o porquê de tudo aquilo acontecendo, desprotegido, sem segurança, sem pai, já não tinha mãe. E quem poderia protegê-lo eram os irmãos mais velhos, e eles não o fizeram. Então, imagino que José passou um perrengue arrumado. E aí a história conta que José foi ganhando o espaço, né, o espaço dele, nessa caminhada dele. E José foi acusado por ter feito coisas que ele nem pensou em fazer. Então, José, lá na casa de Potifar, quando a mulher vem e conta a história, e José passa por aquela situação toda difícil, pega José, joga José preso. E eu fico pensando, o que José imaginava com tudo aquilo? Um rapaz que mesmo no auge de toda a rebeldia, que é a adolescência, ele se compromete a servir o Senhor, independente de qualquer coisa, ele não abre mão disso. É vendido como escravo e continua servindo ao Senhor. Depois, se vocês quiserem ler a história todinha, vocês vão ver que em momento algum José negocia os seus princípios. Ele está sempre ali falando de Deus, ele está sempre anunciando o Senhor. Ele nunca negocia, ele nunca acha que é certo. Quando a mulher de Potifar vem querer assediar José, ele reclama, ele fala, não posso fazer isso com o meu Deus. Então ele era muito temente. E eu fico pensando o que José imaginava naquela situação toda. Eu falo, gente, mas o que tem de errado comigo? O que José imaginava diante de toda aquela situação? Porque a gente, quando passa por algum problema, a gente começa a questionar, quer saber o porquê, onde foi que eu errei, o que eu fiz, como que é, Deus é injusto, não é assim? E quantas pessoas saem da presença do Senhor porque algo deu errado? Quantas pessoas não estão aqui hoje no nosso meio por causa disso? Pessoas que já chegaram e falaram assim, olha, eu só vou para a igreja quando eu passar em tal concurso, quando eu conseguir aquele tal emprego. Eu pensava, gente, mas é aí que não vai conseguir mesmo. Se está junto, está difícil, imagina longe. Parece que fica querendo fazer uma barganha com Deus. Se você me der, eu te sirvo. Se não, como se Jesus, né, como se Deus falasse assim, realmente eu vou te dar, senão você não vai me servir. Só que José, diante daquela situação, eu imagino que ele não queria nem saber se a água estava correndo para cima ou correndo para baixo, porque a Bíblia relata, assim, na história, muita tranquilidade nas coisas que José fazia. Não conta que José titubeou. Não fala que José se revoltou com aquela situação. Pelo contrário, quando a gente olha, a gente vê um José muito decidido, muito firme, muito seguro naquele que ele estava fazendo. Tanto é que quando José foi para a cadeia, o carcereiro simpatizou com ele, botou ele chefiar aquele povo. A partir de hoje você chefia aí, ó. Então José tomava conta daqueles presos lá na cadeia. Então, quando eu olho para essa história, eu vejo quão seguro ele era em Deus. Quão firme era o coração dele diante de Deus. Que em todo momento ele não olhou para trás, ele foi seguindo adiante. A gente vê na história de José que a todo momento ele está citando o nome de Deus, ele está anunciando Deus. As pessoas sabiam quem era José. Quando a gente fala de José, a gente pensa de duas uma. Ou filho de Jacó ou governador, não é assim? Ah, José é o governador. Mas a gente só olha do José lá na frente. A gente esquece de olhar a caminhada e o trajeto de José. Engraçado que na nossa vida é exatamente assim. A gente olha para fulano, nossa, fulano é um médico, é um advogado, é um concursado, bem sucedido, fulano tem isso, tem aquilo, não. A gente esquece da trajetória da pessoa. O que aconteceu, como que foi para fulano chegar até ali. As dificuldades que ele enfrentou, as lutas, quantos nãos, não é assim? E o fulano só vê lá na frente, esquece de olhar a trajetória. Quando a gente olha para a vida de José, é exatamente isso. A gente só olha José lá na frente, esquece da trajetória, das calúnias, da difamação,
das injustiças que José sofreu. Esquece de olhar o caminho que José percorreu. Porque nessa caminhada, enquanto José, ele caminhava, enquanto ele era sendo injustiçado, o Senhor moldava José. O Senhor forjava o caráter de José. O Senhor ensinava José. Porque José, do jeito que ele estava, com 17 anos, ele não tinha capacidade para governar. Então ele precisava de trilhar um caminho para ele ser amadurecido e preparado para ele governar. Ele precisava de passar por alguns apertos para ele, quando estivesse lá em cima, ele entender o coração das pessoas também. Às vezes a gente quer livrar os nossos filhos, principalmente de tantas lutas. A gente cerca os nossos filhos de todas as maneiras, e aí quando cresce, é igual essa geração nova que está aí, não sabe fazer nada, não sabe pegar um ônibus, não sabe ir no centro sozinho, não sabe andar de bicicleta, anda o moto, vem e bate. Porque nós não estamos preparando os nossos filhos para a vida. Nós precisamos de trilhar um caminho onde há amadurecimento. Precisamos de trilhar um caminho que muitas vezes vão ter injustiça, mas vai nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. E José trilhou aquele caminho de injustiça, de calúnia. José talvez poderia pensar alguma coisa, mas eu imagino que ele nem pensava, porque ele era tão tranquilo e tão resolvido naquilo que a Bíblia vai discorrendo, que eu imagino que ele estava muito seguro do Deus a qual ele servia. E ele fez uma caminhada que me ensina e que te ensina. E aí quando eu olho para a Bíblia, a gente vê lá a parábola do bom samaritano. Nós não vamos ler não, mas ela fica em Lucas. Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, a gente vê que um homem sai da sua casa, no meio de para fazer uma viagem, no meio do caminho, ele é assaltado, bate no bichinho todo, rouba ele, deixa ele jogado à beira do caminho, quase morto. Passam 3 pessoas naquele caminho. 2 não se importam com ele, mas aí vem o samaritano. Vem o samaritano que está fazendo uma viagem, que tinha um objetivo. Talvez ele estava a trabalho, tinha compromisso, tinha um horário para chegar, o dia certo de chegar. Mas quando ele vê à beira do caminho aquele homem jogado, ele para e vai acudir. Então aquele samaritano, ele fez a caminhada dele também diferente. E a parábola nos conta que ele vai lá, cura as feridas daquele homem, pega ele, coloca no seu cavalo, jumento, sei lá o que era, a Bíblia fala que era um animal, leva para uma hospedaria, deixa ele lá, deixa um dinheiro para despesa e fala com o dono assim: ó, na volta eu passo aqui, se tiver uma despesa a mais, você pode deixar por minha conta que eu vou acertar. Então aquele homem, ele foi movido de compaixão e de misericórdia. No meio daquele caminho, onde ele não tinha obrigação nenhuma de parar, ele faz a caminhada dele diferente. Ele para e ajuda. Ele para e se importa. Ele para e cuida. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo e ele estava em direção. O parar dele, o fazer ele ver o que estava acontecendo ali, não ia tirar ele do caminho nem do foco. O problema é que a gente, quando está indo numa direção, às vezes a gente não quer olhar nem para os lados. Ah, fulano se vira, eu estou me virando, fulano se vira também. O problema é dele, quem manda ele sair uma hora dessa? Se tivesse saído mais tarde, eu não tinha assaltado ele, mas vai sair uma hora dessa. Agora eu vou parar a minha caminhada? Eu não posso, eu tenho horário. Mas aquele homem, ele foi movido de compaixão, de misericórdia. E o problema é que a nossa caminhada não tem sido movido por essa compaixão.
Talvez você pense assim, mas eu faço isso, mas tá. Mas vamos analisar por inteiro. Como muitas vezes a gente tem um pensamento egoísta. Quantas vezes a gente tem um pensamento em nós mesmos? Na nossa casa, a gente usa até uma expressão assim. Minha irmã que gosta muito de usar, eu não vou tirar da boca dos meus filhos. Eu não vou me prejudicar. Eu não posso fazer isso. A nossa caminhada precisa de ser diferente. Nós temos um alvo, nós estamos indo em direção a Ele. Cada um de nós temos uma promessa, nós vamos alcançá-la. Há um caminho a ser percorrido, mas eu preciso de fazer o meu caminho ser atraente, motivador. O meu caminho eu preciso de motivar as pessoas. No meu caminho eu preciso de ser motivada até pelas circunstâncias, quando tudo dá errado. Isso precisa me motivar. Na minha caminhada eu preciso de levantar alguém, eu preciso de amar alguém, eu preciso de cuidar de alguém. Eu preciso de aconselhar, de educar. Na nossa caminhada nós precisamos de fazer alguma coisa. Do que adianta ganharmos o céu se na nossa caminhada, quando a gente chegar lá na frente, a gente olhar e ter um tanto de pessoas no caminho que poderiam ter sido incentivadas e motivadas pela minha caminhada e eu não fiz isso? O nosso coração precisa de estar pronto para amar. Deus, Ele é apaixonado com pessoas. E quando eu cuido daquilo que Deus ama, Ele tanto me ama mais um tiquinho, quando Ele cuida mais um tiquinho de mim também. Não é assim com os nossos filhos? Eu sempre digo, não precisa de gostar de mim, mas tem que gostar das meninas. E se não gostar das meninas também, não precisa de gostar de mim. Ou gosta delas, ou então... porque a gente tem eu não gosto do fulano. Não, tem que gostar das minhas, senão não tem nada feito. Nós pais somos assim. Precisa de gostar dos nossos filhos. Imagina Deus. Eu preciso de cuidar de quem Deus ama. Eu preciso de cuidar de quem Deus é apaixonado. O meu coração precisa de ser movido por misericórdia. Ele precisa de ser movido por compaixão. E aí quando a gente volta lá na vida de José, quantos sonhos foram abortados? Quantos sonhos, quantos planos José deve ter feito na adolescência? Quantas coisas José planejava, eu queria fazer isso, e na mente de José já estava tudo escrito, eu vou fazer e tal. E aí o Senhor vem e interrompe os sonhos de José, porque José precisava de viver os sonhos que Deus tinha para ele. Às vezes a gente fica muito bravo quando os nossos sonhos ou os nossos planos não dão certo, não é verdade? A gente traça tudo bonitinho, mas assim... Não vou falar que nunca, não, para mim não errar, mas geralmente a gente traça plano e nunca dá certo igual a gente planeja. Não é assim, eu vou casar, né, Micaele? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois eu vou ter filho. Os meninos vêm primeiro do que tudo. Quando você pensa que não, a mulher está grávida, oh meu Deus do céu, eu nem planejei. Não, porque eu vou fazer a faculdade, na hora que eu terminar a faculdade, não, antes da faculdade terminar, aquele negócio já virou um rebuliço, já não deu certo. No fim, tudo dá certo, tá? Tudo dá certo. Tudo que a gente planeja, tudo que dá certo. Só que aí as ordens são todas invertidas. Porque a nossa mente, ela faz alguns planos. Mas geralmente não são os planos do Senhor. A nossa mente é muito pequena. Ela não consegue
a alcançar os sonhos do Senhor. Aí o Senhor tem que vir interromper e falar: olha, meus filhos, não vai ser nessa ordem não, mas vai dar certo. Deixa na ordem. E aqui eu vou mexer um pouquinho. A ordem dos fatores não altera o produto. Vai dar certo. Talvez não seja exatamente aquilo que você planejou, mas os planos dele são muito melhores do que os nossos. Muitos melhores. E que o nosso coração esteja disposto, querido, para que a nossa caminhada seja uma caminhada vantajosa para os outros. Que as pessoas, ao te ver caminhando, tenham vontade de caminhar. Que as pessoas, ao te verem ajudando, tenham vontade de ajudar. As pessoas, quando te verem amando, tenham vontade de amar. Não deixe que as coisas ao redor te faça esquecer o Deus a qual você serve. Você precisa de ter o domínio e controle. José, ele tinha esse domínio. José estava num caminho, ele sabia onde ele tinha que chegar. E em volta dele, ele estava sempre com uma palavra, com uma ajuda pronta. José, ele era referência onde ele passava. A situação em que José foi vendido para ele chegar a um governador, ele teve que passar por bons ou maus bocados, mas em todos eles ele era referência. Em todos eles ele tinha uma palavra assertiva. Em todos eles ele era um exemplo. E a gente olha para a vida de José como um governador, que aí vai lá e tem a sua família de volta, e é uma ajuda para a sua família. Mas a gente esquece da caminhada de José. Talvez a sua caminhada tenha sido tão difícil, que às vezes você acha que é quase impossível continuar caminhando. Aí vem as lutas de casa, de família, de filhos, de marido, de emprego, desemprego, tudo quanto há que você pensa que não tinha que padecer, acontece. Que a nossa mente, o nosso coração, seja como o de José, que independente da circunstância, ele estava seguro em Deus. Que independente da circunstância ao nosso redor, que eu e você, a gente possa estar seguro em Deus. Saber que Ele é a nossa segurança. E que tudo pode ir mal. Mas quando Deus está conosco, Ele abençoa a nossa caminhada. A Bíblia diz que Deus estava com José. E por isso, o que José fazia era abençoado. Porque Deus estava com ele. O Albert fala uma coisa: pior do que fazer... Como que é, Aninha? Fazer aquilo que Deus não mandou. Pior do que não fazer nada é fazer aquilo que Deus não mandou. É verdade. E a gente já sabe o que Deus quer de nós. Então nós precisamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A amar. Eu quero te convidar a colocar de pé nessa noite. E eu quero te convidar a orar. Quando eu olho para você, eu só vejo o seu exterior. Mas quando você olha para você, você consegue ver lá dentro. Então, talvez para mim, a sua caminhada está legal. Mas quem sabe da sua caminhada é só você e Deus. Então, eu quero te convidar a fechar os olhos e orar a respeito da sua caminhada. Diga para Ele. Diga para Ele que você
Se você não está pronto, diga para Ele: Senhor, eu ainda não estou pronto, não. Eu preciso de caminhar mais um pouquinho. Nós estamos indo em direção à promessa, debaixo da promessa. Mas nós temos uma caminhada e ela precisa valer a pena. E nessa caminhada nós vamos ser amadurecidos, nós vamos ser forjados. O Senhor vai preparar o nosso coração. Mas eu preciso motivar e ser motivado nessa caminhada. Nessa caminhada eu preciso olhar ao meu redor, ver as circunstâncias, passar por cada uma delas e ter a certeza e a segurança de que Ele está comigo. Eu preciso de estar seguro nele. Eu preciso de estar seguro nele. Se Ele está comigo, tudo vai dar certo. Pode me caluniar. Eu posso ser injustiçado. Mas em todas as coisas eu sou abençoado. Porque Ele está comigo. Ora ao Senhor. Entrega a sua caminhada para Ele. Fala da sua caminhada, como tem sido, qual é a sua dificuldade. O que você precisa ver que você não consegue ver. O que é que precisa com o teu coração. José só conseguiu porque Deus era com ele. Você precisa de estar nele. Você precisa de estar nele. Você pode fechar os seus olhos e orar nessa hora? Ore a Ele. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. A presença dEle é real aqui neste lugar. E Ele quer nos ajudar para que a nossa caminhada seja uma caminhada diferente.